E aí, gurizada? Hoje a gente vai resolver a prova da Fundação Liberato de 2019. Prova de seleção que foi feita para o pessoal que queria entrar no Liberato. São 20 questões, a gente vai resolver uma a uma. Aqui embaixo na descrição eu vou colocar o tempo de cada questão. Questão 1 inicia em tanto, questão 2 inicia em tanto. Porque quem já fez e ficou em dúvida em alguma questão, pode olhar ali embaixo e ir direto lá. Beleza? Vamos ver então. Questão 1. A primeira questão da prova está nos falando um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo em A. Ou seja, o cantinho A, o vértice A dele, tem um ângulo reto. Um triângulo ABC. Depois a gente tem a seguinte informação. O lado BC, no caso aqui a nossa hipotenusa, mede 8. E AB é congruente a BC. Ou seja, AB e BC têm a mesma medida. Como ela tem a mesma medida, eu vou usar a mesma variável. Vamos colocar L de lado. Tá? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é descobrir quanto vale esse L. Então a gente pode usar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, 8 ao quadrado, é igual lado ao quadrado, que é um cateto, e o outro lado ao quadrado, que é o outro cateto. Como eu tenho duas aqui iguais, eu vou ficar com 8 ao quadrado, 64, igual a 2L ao quadrado. 2L ao quadrado, olha só, o 2 está multiplicando, vai dividir. Então vai ficar 64 dividido por 2, igual a L ao quadrado. 64 dividido por 2, 32. Isso aí vai ser o nosso L ao quadrado. Para resolver, operação inversa. Se eu tenho uma potência, eu vou transformar numa raiz. Exponho de 2 ao quadrado, raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 32. Raiz quadrada de 32, vamos fatorar. 32 é 2 na quinta potência. 2 na quinta potência, como aqui ó, é ímpar e aqui é par, alguma coisa vai ficar presa na raiz. Vamos continuar aqui em cima. Vamos desmanchar. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 é igual a L. Ó, 2 na quinta. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Cancela, sai um 2. Cancela, sai o outro 2. Esse 2 aqui que não tem o dinheiro da fiança vai continuar preso. Então, raiz de 2 igual a L. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 2 é o valor do nosso L. Ou seja, o lado do nosso triângulo mede 4 raiz de 2. Mas a pergunta da questão não é essa. A pergunta é qual a área desse triângulo. Bom, a área do triângulo a gente sabe que é base vezes a altura dividido por 2. Então, como a minha base é L, 4 raiz de 2, e a minha altura também é L, também é 4 raiz de 2 sobre 2. E aí a gente resolve. 4 vezes 4, 16. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 sobre 2. Então, a minha área vai ser 16 vezes raiz de 4, 2. Lembre-se que como é uma medida, é um valor positivo. Eu posso desconsiderar a raiz negativa. Dividido por 2. Aí eu só preciso cancelar os 2 para chegar no 16. Está aqui a nossa área. Resposta, letra C. Cheio de detalhezinho. Mas se fizer com calma, é fácil. Vamos para a próxima. A número 2 fala de duas semicircunferências de diâmetro 18. Então, como elas são duas, eu posso considerar um círculo inteiro.
com diâmetro 18. O que a gente sabe? Que 222 metros é a parte reta. Então, eu tenho 222 em cima, 222 embaixo. 222 mais 222, 444 metros. Para completar a solução, a gente precisa encontrar o comprimento dessa circunferência aqui, que são os dois cantos da figura. Se o diâmetro é 18, a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Só que 2 raios são um diâmetro. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo diâmetro vezes π. Como o meu diâmetro é 18, eu vou fazer 3,14, o valor do π, vezes 18. 32, vai 3, 8 mais 3, 11, vai 1, 24 mais 1, 25. 1 vezes 4, 1 vezes 1, 1 vezes 3. Vamos somar tudo. 2, 5, 6, 5. 2 depois da vírgula, 2 depois da vírgula. Então, 56,52. O que a gente precisa fazer agora? Somar tudo. A parte reta, 444 metros, mais 56,52. Lembre-se, como esse aqui é o número inteiro, 0, 0. Vírgula embaixo de vírgula. Soma tudo. 2, 5, caiu a vírgula. 4 mais 6, 10, vai 1. 1 mais 4, 5, mais 5, 10, vai 1. 1 mais 4, 5. Comprimento total da figura, 500,52 metros. Resposta, letra B. Chatinho de fazer? Não. Fazendo com calma, não é difícil. Vamos para a próxima. Questão 23. Ela gasta 1/3 para pagar a casa, 1/5 para pagar o carro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é somar esses dois para ver qual fração do salário dela foi gasto. Tem que fazer um MC de 3 e 5, 15. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5, 3 vezes 1, 3. Então 5 mais 3, 8 quinzeavos. Essa é a fração do salário dela gasto para pagar a casa e o carro. Então vamos colocar assim: 8 quinzeavos corresponde a R$800. O salário completo dela seriam 15 quinzeavos. Ou seja, 15 quinzeavos, o salário completo. Quanto corresponde isso? Não sei, então eu vou usar uma variável. E aí eu tenho uma regra de 3. Ó, salário e o dinheiro correspondente. 8 quinzeavos do salário é R$800. O salário, quanto é que é? Não sei, vamos calcular. Regra de 3, direta, né? Então, aqui, aqui. 8 quinzeavos vezes x, então 8x sobre 15 vai ser igual a 1 vezes 800. 800. Vamos isolar o x. 8x igual a 800 vezes 15. O 8 está multiplicando. Vontade de multiplicar, dividir. Então, x igual a 800 vezes 15 dividido por 8. Para não precisar multiplicar, a gente pode usar um truquezinho. Olha só. 800 dividido por 8, 100. Então, eu só vou precisar fazer 100 vezes 15. 100 vezes 15, 1.500.
Então, na questão 23, a resposta é a letra C. Tranquilo de fazer. Regra de 3, simples e direta. Vamos para 24. A questão 24 é uma expressão numérica. Se eu resolver a expressão, eu encontro o valor da letra M. Então vamos lá. Vamos começar no parênteses. Então, M igual 4,8, repetir, mais, parênteses, 6,3 menos 1,3, 5, ao quadrado, mais 160 sobre 32. M, 4,8, mais 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Mais, olha só, 160 dividido por 32 é uma divisão exata. 5. Então, M vai ser 4,8 mais 25, 29,8. 29,8 mais 5, 34,8. Letra E. Essa foi a mais fácil até agora. Questão 25. Bom, ele pensou num número que eu não sei qual é. X. Somou 240. Dividiu o resultado por 5. E obteve 2019. Vamos lá. Primeira coisa, vamos descobrir quem é o x. O 5 está dividindo, vai passar multiplicando. X mais 240 é igual a 2019 vezes 5. 10.095. X igual a 10.095 menos 240. Ou seja, x é 9.885. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: esse número é primo? Não sei. É complicado de visualizar. Então vamos deixar a letra A. Mas a letra B e a letra C a gente pode eliminar. Porque esse número não é par, porque ele acaba em 5, e não é divisível por 2, porque ele é ímpar, ele acaba em 5. Então a letra B e a letra C estão erradas. A letra D pergunta se esse número é divisível por 7. Vamos fazer a divisão. 9.885 dividido por 7. 9 dividido por 7, 1. 9 vezes 7, 7, sobrou 2. 28 por 7, 4. 4 vezes 7, 28, não sobrou nada. 8 por 7, 1. 1 vezes 7, 7, sobrou 1. 15 dividido por 7, 2. 2 vezes 7, 14, sobra 1. Eu tenho aqui um resto diferente de 0. Não é divisível por 7. Então a gente tem ainda a última opção. Será que esse número é divisível por 15? Vamos pensar, olha só. 15 é 3 vezes 5. Se o número for divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo, ele vai ser divisível por 15. Obviamente ele é divisível por 5, porque ele acaba em 5. A gente sabe que os números da tabela do 5 acabam em 0 e 5. Então ele é divisível por 5. Critério de divisibilidade por 3, se eu somar e o resultado estiver na tabela do 3, o número é divisível por 3. 9 mais 8, 17. 17 mais 8, 25. 25 mais 5, 30. E a gente sabe que na tabela do 3 tem 30. Então esse número é divisível por 3. Como ele é divisível por 13 e por 5 ao mesmo tempo, ele é divisível por 15. Então a letra E está correta. Consequentemente, a letra A está errada. Ele não pode ser primo porque ele tem mais do que 2 divisores. Questão 25, letra E. Chatinha de fazer essa. Vamos para 26. Questão 26 diz o seguinte: eram 40 pessoas. 30% disso
Como é que eu vou calcular 30% de 40? Bom, a gente sabe o seguinte. 40 vezes 30% por 100. Então, tem que dividir por 100. Posso cancelar os zeros. E vai ficar 4 vezes 3, 12. O denominador 1 não preciso nem colocar. Então, as pessoas que foram nadar eram 12. Agora, dessas 12 pessoas, 25% é o que a gente quer saber. Então, vamos de novo. 12 vezes 25 por 100. Por 100. Vamos multiplicar. 12 vezes 25, 300. 300 sobre 100. E aí é só a gente cancelar aqui os nossos zeros, ó. 3 sobre 1, ou seja, o total de pessoas que a gente está procurando são 3. Letra B. Fácil, facinho de fazer. Questão 27 é tranquila de fazer. Olha só. Se o cara tem um terreno que tem 215 por 50, essas medidas vão se repetir porque é um retângulo. 215, 50. Primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o perímetro. O perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados. Então, 50 mais 215 mais 50 mais 215. Somando tudo, 530 metros cada volta. Só que ele vai fazer 6 voltas. Então eu tenho que fazer 530 vezes 6 voltas de arame. 0. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 6 vezes 5, 30. Mais 1, 31. Então o total são 3.180 metros de arame que ele precisa. Só que os rolos são vendidos em rolos de 2 km. O mínimo que ele vai precisar, se eu comprar um, não vai chegar, porque ele tem 3 km aqui. Então, eu preciso comprar 2 rolos. Vai sobrar? Vai. Mas um falta. Então, eu não tenho opção. Eu preciso comprar 2 rolos. Resposta à letra A. Rapidinho de fazer essa aqui. Vamos para 28? Bom, a 28 eu vou deixar aqui no canto a imagem que está representando ali a caixa d'água da Fundação Liberato. Na real, a gente vai usar um triângulo que está escondido. Porque olha em cima ali, eu tenho 2,5 metros. E a distância total é 13,5. Então eu preciso descontar aqueles 2,5. O que vai acontecer é que essa minha base aqui vão ser só 11 metros. E eu vou precisar achar uma altura X. Não é a altura completa, porque eu tenho que acrescentar 1,70 m aqui depois, que é a altura do teodolito. Bom, esse meu triângulo é um triângulo retângulo. Eu sei que esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, eu posso simplesmente usar uma função trigonométrica chamada tangente. Tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. No caso aqui, 60 graus. Então, a tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto, x, que é quem eu quero saber, e o cateto adjacente, que no caso aqui é os 11 metros. Se a gente consultar uma tabela trigonométrica, a gente vai ver que a raiz de 3 é o valor da tangente de 60. Então vamos substituir. Raiz de 3 é igual
AX sobre 11. O enunciado da questão está mandando eu usar 1,7 como a raiz de 3. Então, vamos substituir por 1,7. Então, AX sobre 11. Esse 11 que está dividindo vai vir multiplicando. Então, eu vou ter aqui 1,7 vezes 11 é igual a essa altura x que eu estou procurando. Multiplicando, 1,7 vezes 11, 18,7. Está aqui. Esse meu x é 18,7 metros. Mas não é a resposta final, porque eu ainda preciso acrescentar aquele 1,70 m que eu tenho aqui do teodolito. Então, 18,7 mais 1,7, 14, vai 1, 10, vai 1, 2. Então a altura total é 20,4 metros. Resposta letra B. Para poder resolver, a gente tem que ter uma noção de trigonometria. Certo? Vamos para a próxima. Questão 29, pessoal. Primeira coisa, a gente precisa resolver esse sistema para descobrir o valor do x e do y. Então, olha só. 3, 5, 6 e 4. Eu não tenho os coeficientes aqui que me permitam somar ou subtrair. Mas, se eu multiplicar a equação de cima por 2, olha só o que acontece. Vou fazer ela toda vezes 2. Só a de cima. 3 vezes 2, 6. Então, 6x. 5 vezes 2, 10. 10y. 21 vezes 2, 42. A de baixo não vou mexer. Deixa como ela está. 6x mais 4y igual a 18. Agora, se eu subtrair essas duas, a de cima menos a de baixo, 6x menos 6x vai desaparecer. E aí, eu vou ficar só com uma variável, eu consigo resolver a equação. 10y menos 4y, 6y. 42 menos 18, 24. O 6 está multiplicando, vai dividir. Então, 24 dividido por 6, o nosso y vale 4. Agora que eu achei o y, vamos procurar o x. Vou voltar usando esse valor e substituir. Posso pegar qualquer uma. Vou usar essa aqui. Então, 3x mais 5y. Só que agora, como eu já sei que o y é 4, eu não preciso colocar o y. Vou colocar o 4. Vezes 4 igual a 21. Então, 3x mais 20 igual a 21. Estou somando 20, o contrário de somar é subtrair. Então, 3x igual a 21 menos 20. 3x igual a 1. Como o 3 está multiplicando, vai dividir. Então, 1 terço. Encontrei o valor do x. A pergunta não é o valor do x nem o valor do y. É uma expressão. 2x menos y ao quadrado. Então, vamos substituir o que eu já sei. O x é 1 terço, então 2 vezes 1 terço menos 4 ao quadrado. 2 vezes 1, 2, então 2 terços. 2 terços menos 4 ao quadrado. MMC, eu vou ficar com o 3 que já estava embaixo, o 2 que já estava em cima, e aqui eu vou ficar com 3 vezes 4, 12. Tudo isso aqui ao quadrado. 2 menos 12, menos 10. Então, menos 10 terços ao quadrado. Como a base é negativa e o expoente é par, a resposta vai ser positiva. Então, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100.
3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 100 bônus. Letra D. Questão 30. Vamos resolver. Ó, produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Outro produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. E esses aqui a gente só repete. 2x ao quadrado mais 11x menos 3. Agora, vamos fazer todo mundo para o lado de cá da igualdade para poder juntar os semelhantes. 4x ao quadrado, eu já vou colocar na ordem, ó. X ao quadrado positivo. Quando eu inverter, ele vai ficar negativo. Ao contrário de somar, é subtrair. Mesma coisa com esse aqui. Se está somando, desse lado ele vai subtrair. Agora vamos para o x na primeira potência. 4x. Esse aqui não mudou, ele continua com o mesmo sinal. 4x. Está subtraindo. Como eu vou inverter, ele vai somar. Ao contrário de subtrair, é somar. Está somando. Quando eu inverter, ao contrário de somar, subtrair. Desse lado aqui eu já tenho 1. Esse que vai chegar agora vai diminuir. E esse 3 vai somar. Do lado de lá não sobrou nada. 0. Ficou simplesmente horrível. Mas dá para melhorar. Vamos juntar os termos semelhantes. Quatro menos 1, 3. 3 menos 2, 1. Então vai ficar só x ao quadrado. 4 mais 2, 6. 6 menos 11, menos 5. 5x. 1 menos 1, 0. Mais 3, 3. Igual a 0. Equação de segundo grau. Básica. Então, x igual menos b, menos 5, 5. Mais e menos, raiz de b ao quadrado. Menos 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Menos 4 vezes a, que é 1, 4, vezes c, que é 3. 4 vezes 3, 12. Tudo isso aí sobre 2a. 2 vezes 1, 2. Então, 5 mais e menos raiz quadrada de 25 menos 12, 13, sobre 2. Reparem agora que essa raiz não é exata, mas isso aí não vai ser problema, porque o que está perguntando é o valor da soma das duas raízes, x1 mais x2. A gente sabe que quando eu cheguei nessa etapa aqui, ó, eu vou ter que separar com 5 mais a raiz e depois 5 menos a raiz. Então vamos fazer isso. Vamos fazer com 5 mais raiz de 13 sobre 2 vai ser uma das raízes. E eu vou somar com a outra raiz. Se aqui eu fiz com mais, agora eu vou fazer com menos. 5 menos raiz de 13 sobre 2. Reparem que como o denominador é o mesmo, eu não preciso fazer MMC. Então eu posso juntar tudo de uma vez só. Vamos lá. 5 mais 5, 10. O que vai acontecer com a raiz? Eu tenho uma raiz positiva e uma raiz negativa. Ó. O radicando é o mesmo. Então, raiz de 13 menos raiz de 13, uma vai anular a outra. Vai desaparecer. O meu denominador continua o mesmo. 2. E aí é só dividir. 10 dividido por 2, 5. Com isso a gente conclui que a resposta é a letra B. Cheia de detalhezinho. Mas se fizer com atenção, é fácil. Terminamos a metade. Vamos adiante.
Questão 31 é uma expressão numérica, com potência, com fração, com expoente fracionário, mas é uma expressão numérica. Primeira coisa, gente, vamos fatorar o 81, o 27 e o 9. Tá? 81 é 3 na quarta. 3 na quarta elevado a 2 na quinta. 27 é 3 na terceira. 3 na terceira elevado a 1 quinto. 9 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado elevado a 1 décimo. Vamos continuar. Potência de potência. Expoente de dentro vezes o de fora. Então ali vai ficar 3 elevado a 4 vezes 2, 8 quintos. Vezes 3, mesma coisa, de dentro vezes o de fora. 3 vezes 1, 3. 3 quintos. 2 vezes 1, 2. 3 na 2 décimos. Continuando. Olha só, potência de mesma base. Somos expoentes porque é uma multiplicação. Então, 3 na 8 quintos mais 3 quintos. Mesmo denominador, eu posso fazer direto. 8 mais 3, 11. 11 quintos. E embaixo, olha só, 2 décimos. Eu posso simplificar. 2 décimos eu posso escrever como sendo 1 quinto. Melhorou? Será? Vamos ver. Olha só, a base é a mesma. Sim, a base é a mesma. Então, eu posso simplesmente transformar essa fração aqui, ó, em uma subtração dos expoentes. 3 na 11 quintos menos 1 quinto. Toda fração é uma divisão. Então aqui eu posso indicar como uma subtração dos expoentes. Continuando. 3. 11 menos 1, 10. 10 quintos. 10 quintos, bom, é uma divisão exata. 10 dividido por 5, 2. Então 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Resposta à letra D. Questão 32 vai dar trabalho. Quer saber o que vai acontecer depois que eu racionalizar e somar essas duas expressões. Então vamos lá. Vamos racionalizar primeiro 1 mais raiz de 3. A gente sabe que se eu estou usando aqui, ó, 1 mais raiz de 3, eu vou usar uma propriedade lá dos produtos notáveis e vou multiplicar por 1 menos a raiz de 3. Isso vai fazer com que a minha raiz desapareça da parte de baixo da fração. Uma vez a parte de cima vai ficar igual. 1 menos raiz de 3. 1 vezes 1, 1. Uma vez menos raiz de 3 vai ficar menos raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1, mais raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, menos raiz de 9. Continuando. 1 menos raiz de 3, embaixo. 1. Raiz de 3 negativa. Raiz de 3 positiva. Uma vai cancelar a outra. Sumiu. Menos raiz de 9. Raiz de 9 a gente sabe que é 3. E aí, só terminar. 1 menos a raiz de 3 sobre menos 2. Racionalizei a primeira. Vamos racionalizar a segunda. 2 mais raiz de 3. Mesma propriedade. Vou multiplicar por 2 menos a raiz de 3. 2 menos a raiz de 3. Então, eu vou ficar com 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3.
A parte de baixo, 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2, mais 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 9. Escrevendo, 4 menos 2 raiz de 3 sobre 4 menos 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, mesma coisa que aconteceu antes, a gente pode cancelar. Menos a raiz de 9, que a gente sabe que é 3. Então, 4 menos 2 raiz de 3. E a parte de baixo, 4 menos 3, 1. Então não preciso nem colocar nada. Mas ainda não está pronto, porque eu preciso somar as duas. Então vai ficar 1 menos raiz de 3 sobre menos 2, mais 4 menos 2 raiz de 3. Bom, a gente vai ter que fazer MMC. MC menos 2 aqui. Então, o que vai acontecer? 1 menos raiz de 3. Olha só. Menos 2 vezes mais 4. Menos 8. Menos 2 vezes menos 2. Mais 4 raiz de 3. Embaixo continua sendo menos 2. Continuando. 1 menos 8, menos 7. Menos 1 raiz de 3, mais 4 raiz de 3 é 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Então, 3 raiz de 3. Embaixo, menos 2. Reparem que, olha só, menos, menos, mais. Então, 7. Mais, menos, menos. Então, menos 3 raiz de 3 sobre 2. Resposta, letra B. Bem chatinha de fazer essa aí. Cheia de detalhezinho, qualquer distração a gente não vai achar a resposta. Vamos adiante. Questão 33. Está pedindo para a gente simplificar essa expressão. Vamos lá? Fácil, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. x4 vezes x1, 4 mais 1, 5. Então, x na quinta. Y ao quadrado. Y ao quadrado, ó, 2 mais 2, 4. 4. Embaixo, fica igual. 2x na segunda, y. Sempre que eu multiplicar, eu vou somar os expoentes das variáveis iguais. X, x, y, y, assim por diante. Agora, eu tenho aqui uma fração que é uma divisão. Então, 30 dividido por 2, 15. Quando eu estou dividindo, eu vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar 5 menos 2, 3. Esse aqui, ó, y1, então 4 menos 1, 3. 15, x3, y3. Resposta, letra A. Questão 34. Bom, ele usa 35 centímetros de fita em cada pacote. A pergunta é, com 4,5 metros de fita, quantos pacotes ele consegue embalar? Bom, primeira coisa, vamos transformar de metros para centímetros. A gente sabe que cada metro são 100 centímetros. Então, como aqui são 4 metros, são 400 centímetros. Mais meio metro, então são mais 50 centímetros. Então, 4,5 metros equivalem a 450 centímetros. Agora que eu tenho as duas na mesma unidade, eu só preciso dividir. 450 dividido por 35. 45 dividido por 35, 1. Uma vez 35, 35. Sobrou 10. Baixo zero. 100 dividido por 35,
2. 2 vezes 35, 70. Sobrou 30. Olha só. 30 não dá para ele fazer mais um pacote. Ele precisa de 35. Então o que ele consegue fazer são 12 pacotes. 12 pacotes, letra C. Rapidinho e facinho. Questão 35, a gente tem uma regra de 3. 15 mil livros são produzidos em 12 dias. Quanto tempo vai levar para produzir 35 mil livros? É uma regra de 3 direta. Mais livros, mais dias para produção. Então, uma regra de 3 direta. E aí, eu só preciso multiplicar. Reparem que eu posso eliminar esses zeros para simplificar o nosso cálculo. Então, eu vou ter 15 vezes x igual a 35 vezes 12. x 35 vezes 12, 420. Como o 15 está multiplicando, vai dividir. Então, 420 dividido por 15. Só efetuar a divisão. 28 dias. Letra E. Regra de 3. Muito importante, fácil de fazer. Questão 36, a gente vai precisar lá do 8º ano, fatoração e produtos notáveis. Olha só. Aqui, ó, eu tenho fator comum, 2x. Então, vamos colocar em evidência. 2x e vai sobrar x menos 2. Ó, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 2, menos 4x. Aqui embaixo, muita atenção, gente, olha só. 3 vezes 2, 6. Então, 2 e 3 servem desde que, se eu somar, a resposta seja negativa, seja menos 5. Então, vai ter que ser menos 2, menos 3. X menos 2, x menos 3. Os dois números independentes que eu estou usando aqui, ó, não tem a variável, multiplicados tem que me resultar no número. E somados tem que resultar no que está com a variável na primeira potência. Então, menos 2, menos 3, menos 5. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Deu certo. Adiante. Olha aqui um produto notável, mas eu não vou fazer o produto notável, eu vou desmanchar ele. Eu tenho ao quadrado, significa que ele aparece duas vezes. X menos 3, x menos 3. Embaixo continua sendo 2. Último. O 1 está pronto, deixa ele quietinho. E aqui vai acontecer a mesma coisa que do começo, olha só. Dois números que multiplicados deem 15 e somados deem menos 8. Bom, 3 vezes 5, 15. Mas como tem que ser menos 8, é menos 3 e menos 5. Então, x menos 3 e x menos 5. Todo mundo fatoradinho. Vamos simplificar agora. Olha só. X menos 2 em cima, x menos 2 embaixo. Cancela. X menos 3 embaixo, x menos 3 em cima. Cancela. 2 em cima, 2 embaixo. Cancela. X menos 3 em cima, x menos 3 embaixo. Cancela. Não tenho mais nada para cancelar. Então, o que sobrou é a minha resposta. X vezes 1, x. E embaixo sobrou só x menos 5. X menos 5, letra A. Questão 37, vamos registrar as informações que nós temos. Alice, eu não sei a idade dela.
x. A Aurora, eu também não sei. Mas eu sei que é a idade da Alice dividido por 3. 1/3 da idade da Alice. Então, x sobre 3. A outra informação que a gente tem é que a soma das duas é 44. Então, vamos somar. A idade da Alice mais a da Aurora tem que resultar em 44 anos. MMC, né? 3. Aqui embaixo é 1, aqui embaixo é 1, então o MMC é 3. Ou seja, 3x mais x igual 3 vezes 44, 132. 3x mais x, 4x, igual a 132. 4 está multiplicando, ao contrário de multiplicar, é dividir. Então, x igual a 132 dividido por 4. Efetuando a divisão, a gente vai achar 33. Então, o x é 33. O x é a idade da Alice. Então, a gente já sabe que a Alice tem 33 anos. A Aurora tem 33 dividido por 3. 33 dividido por 3, 11. Então, a Alice tem 33 anos. A Aurora tem 11. A diferença de idade entre as duas são 22 anos. Letra C. Questão 38. Nós precisamos encontrar a área desse quadrilátero, usando as informações que nós temos. Então, olha só. Esse ponto aqui é o ponto médio. Então, se eu tenho um retângulo que um lado mede 4, e aqui eu estou dividindo ele pelo ponto médio, significa que aqui em cima é 2 e aqui embaixo também. Bom, e agora? Vamos fazer o seguinte. Eu consigo calcular a área do retângulo ABCD. A área de ABCD é igual a 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. Eu também consigo calcular a área do triângulo ABM. ABM. Lembra-se que esse aqui é um triângulo retângulo porque ele está inserido em um retângulo. Então, a minha base vai ser 6, a minha altura vai ser 2. Então, 6 vezes 2. E como é um triângulo, divide por 2. Então, selei os dois, a área dele é 6. Para que serviu isso? Olha só, gente. Se eu quero calcular a área dessa parte aqui que eu destaquei, que eu risquei, eu sei a área total do retângulo, 24. Eu sei a área desse triângulo aqui de cima. Então, se eu descontar o triângulo do retângulo, o que sobrar é a área da figura que eu quero. É só diminuir. 24 menos 6, 18. Olhando para as respostas, letra C. Quase acabando, gente. Vamos lá. 39. Eu tenho aqui o retângulo ABCD e eu sei que ele tem 4 raiz de 14 de largura e 10 de altura. Primeira coisa, vamos achar essa diagonal. Lembre-se, é um retângulo. Tem um triângulo retângulo ali, ó. Então, esse segmento BD é a minha hipotenusa. Vamos lá. Então, BD ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, que é um cateto, e 4 mais raiz de 14 ao quadrado, que é um outro cateto. Então, BD igual a raiz quadrada dessa expressão. 10 ao quadrado, 100. 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 14 elevado ao quadrado, a raiz e o expoente vão se anular. Então vai ficar 14. Agora só tem que multiplicar 16 vezes 14. Então, BD vai ser igual a 100
mais 224. Somos 2, BD igual a raiz de 324. Raiz de 324, 18. Lembre-se, como eu estou trabalhando com medidas, eu não uso a raiz negativa, então é só o 18 positivo. Ou seja, BD, essa diagonal, mede 18. Agora, como aqui ó, o meu ponto E, lá no enunciado está me dizendo que é o ponto médio, porque se BE é a metade da distância de BD, esse ponto está dividindo esse segmento em dois iguais. Então eu vou ter 9 em cima, 9 embaixo. E agora? Agora a gente tem que se dar conta do seguinte. Esse triângulo aqui, esse triângulo pequenininho, é semelhante ao triângulo maior. Ah, esse triângulo pequenininho, ele tem ângulos em comum. Olha só. Esse ângulo aqui serve para os dois. Ângulo de 90, ângulo de 90. Então, consequentemente, o terceiro ângulo tem que ser igual também. Então, esse pequeno é semelhante ao grande, que por sua vez é igual ao outro. Está refletido. Então, por essa semelhança, a gente consegue estabelecer a seguinte relação. Esse 9 aqui, ó, essa medida vai corresponder a essa aqui, 4 raiz de 14. Enquanto que essa outra medida aqui, EF, vai corresponder ao 10. Vamos resolver? Vamos lá. Olha só. EF vezes 4 raiz de 14 e 9 vezes 10. Na prática, eu não vou fazer tudo isso para a gente não perder tempo. Eu vou só escrever EF igual a 9 vezes 10, 90, sobre 4 raiz de 14. Porque se eu levar para lá e depois eu vou ter que trazer de volta, então já deixo assim. Vamos ter que racionalizar. Então, vezes raiz de 14, raiz de 14. Não vou me preocupar com o 4 aqui, porque ele está fora da raiz. Então, seguimos 90 raiz de 14 sobre 4 vezes raiz de 14 vezes raiz de 14 é raiz de 14 ao quadrado. Então, 90 raiz de 14 sobre 4 vezes raiz quadrada de 14 ao quadrado, a raiz e o expoente se anulam, fica só 14. Continuando, 90 raiz de 14 sobre 4 vezes 14. 4 vezes 14, 56. Vamos simplificar. Simplifica por 2. 45 raiz de 14 sobre 28. Está aqui a nossa resposta. Letra B. Última questão, pessoal. Questão 40. Vamos lá. Eu tenho aqui ó, um paralelogramo ABCD 15 aqui em cima. Essa diagonal aqui com 12,5, 7,5 nesse pedacinho. Só que, para calcular a área, eu preciso da altura. Então eu tenho aqui essa perpendicular que vai me servir de altura, só que eu não sei quando ela mede. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular essa altura, AE. Essa altura, eu vou usar esse triângulo pequenininho que tem aqui no canto. Olha só, tem um triângulo retângulo perdido aqui. Então vamos lá. AE vai ser um dos meus catetos. Eu vou chamar esse cara aí de X. A minha hipotenusa é 12,5. Então vamos lá para Pitágoras. 12,5 ao quadrado é igual a 7,5 ao quadrado mais o meu x ao quadrado, que é a altura que eu estou procurando. Vamos resolver. Olha só. 12,5 ao quadrado, 156,25.
Já vou trazer esse cara para o lado de cá. Então vai ficar menos 7,5 ao quadrado é 56,25 igual ao meu x ao quadrado. Então, 156,25 menos 56,25, 100. X ao quadrado, contrário da potência, raiz. Então, raiz de 100. O x vai ser a raiz de 100. 10. Lembrem-se, é uma medida. Então, eu desconsidero a raiz negativa. Sempre que eu trabalhar com medidas, as raízes negativas a gente desconsidera. Então, a minha altura é 10. Para calcular a área, facinho, né? A área é a base vezes a altura. Base, 15. A altura, 10. Então, a área vai ser 15 vezes 10, 150. Letra D. Terminamos, gente. Acabamos toda a prova de 2019 do Liberato. Cansaram? Foi complicado, hein? 20 questões, tem que saber um monte de detalhe, tem que saber fórmula, não pode... Qualquer bobeada a gente erra. Então, boa sorte na prova. Deem uma revisada. Qualquer coisa vocês podem perguntar aqui embaixo. Deixa uma perguntinha ali que eu respondo. Deixa o likezinho. Até a próxima.